A graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo? Meus irmãos, vocês não sabem a luta que eu tô tendo para gravar as lives e os vídeos do YouTube aqui também, viu? Rapaz, é toda hora a energia caindo aqui, surpreendentemente toda vez que eu venho gravar vídeo. É já do Natal pra cá que eu gravei muitos vídeos de muitas verdades, né? Que eu ainda vou postar e muito vou se escandalizar, por isso que o inimigo tá furioso, né? E tá atacando aqui para que não saia nada aqui. Mas e outras áreas também, ele tá movendo coisas aqui no meu lar, aqui na minha casa, um monte de situações que é pra me desistir, pra me desanimar, pra mim não trazer as verdades. Eu sei que muitos vão se afastar dos vídeos do canal por causa das verdades que tá sendo revelado aqui. Mas eu não vou desistir de maneira nenhuma. Eu faço quantas vezes for necessário. Então vamos para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser. Já caiu, tomara que dessa vez o criador segure, né? Se for da vontade dele. O vídeo eu vou embasar aqui que vai ser a respeito do as pessoas que são escolhidas, que são ungidas e ainda não sabe disso. Aí precisa de outros irmãos para acordar, para revelar, para elas abrir os olhos para o seu propósito nesse mundo. Que o nosso propósito não é só estar nesse mundo para trabalhar, comer, viver, se divertir, pronto. A gente tem uma missão aqui, né? Aqueles que querem é, é, seguir o seu chamado, né? Tem uns que não aceitam, não quer, e aí você não pode fazer nada. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o significado de ser escolhido e da palavra ungido. Ungido quer dizer escolhido, tá? Ou para a salvação ou para a missão. Vamos ver aqui. Então vamos lá, vamos ver se dessa vez dá certo, né, irmãos? Se não tiver nenhum mover aqui, vamos ver. Imagine descobrir, de repente, que aquilo que você sempre achou que era apenas uma luta comum, na verdade era um sinal de que o próprio Deus vinha moldando você para algo maior. Imagine perceber que certos detalhes da sua jornada não foram coincidência, e sim marcas profundas deixadas pela mão dele em você. Hoje, você vai enxergar 4 marcas que Deus coloca somente naqueles que ele escolhe, capacita e unge. E enquanto você escuta cada uma delas, talvez... E isso aqui, ó, a gente quando entrega a vida pro Messias e ele nos envia para dar fruto, que nem o Pai enviou para ele fazer a vontade do Pai, a gente vai, pelo Espírito, matar a nossa carne para fazer a vontade do Pai, nossas vontades, nossos desejos, para viver para Ele, para o reino dele e para despertar outros irmãos, para a salvação das almas e para outros propósitos nessa terra aqui que a gente vai vir para cumprir e só vai sair quando a gente terminar o propósito, né? Enquanto a gente tiver propósito, irmão, a gente vai ser protegido. Por isso que eu falo, as pessoas não sabem a importância da palavra de Deus. Tem gente que fala, mas não sabe o poder do que ela está falando. Fala assim, a palavra tem poder. Exatamente, a palavra tem poder. Tanto de abençoar como de amaldiçoar. Amaldiçoar é quando você usa de forma contrária. Para abençoar é quando você obedece a palavra dita pela obediência, né? Do que a palavra ensina para o bem. Então, a palavra já me fez ficar invisível na época do bichinho lá, como estava demitindo muitas pessoas, né? Uma pessoa falou que ia me derrubar do meu emprego, né? Tava obrigando as pessoas a tomar um negocinho lá que eu não queria tomar, porque o próprio espírito do Criador falou que não era para me tomar, porque aquilo lá era um ensaio para uma manipulação, para uma determinação, né? Do que haveria na frente lá, né? Para poder pôr as pessoas em servidão, em medo, em um monte de coisa aí, ele me alertou isso. E aí, as pessoas estavam demitindo as pessoas, né? Se a pessoa não se curvasse, aquelas coisas lá. E eu não me curvei, só que eu não fui demitido, o Criador me fez invisível. E fora os livramentos que ele me deu de acidentes, já tive pessoas que apontaram armas para mim e Deus me deu livramento de ser morto, né? Então, várias obras sobrenaturais o Criador fez na minha vida. E até quando eu não era convertido, ele moveu pessoas para me alertar, situações. É, eu enxergo que hoje tudo que ele fez, que eu não enxergava lá atrás, foi para me capacitar, para me proteger, para mim
acordar para mim enxergar o meu propósito nesse mundo, né? É, tudo vem dele, volta para ele, eu dou graças ao Pai por tudo, né? Ele é que capacita, ele não chama pessoas poderosas, ele capacita as pessoas, ele chama aqueles improváveis que ninguém dá nada, que as pessoas zomba, escarnece, persegue, humilha. Ele chama esse pra gente não se gloriar, né? Falar, veio de nós, não, veio do Pai. Então, às vezes, que nem Gideão, eu sou menor da minha família, eu não sei, o Moisés que nos falava que não tinha o dom da palavra, né? E o próprio Davizinho, que era pastor de ovelha, e o Samuel foi escolher lá para ser rei, né? E escolheu os outros irmãos, que era forte, bonito, Davizinho pequenininho, né? Então, Deus escolhe o que ninguém dá nada, o mais improvável, e capacita eles para a glória do Criador, entendeu? E aí tudo vem dele e volta para ele, não vem nada de nós. Vamos lá, vamos dar sequência. Perceba que essas marcas sempre estiveram aí. Só faltava alguém te mostrar. Olha. Prepare-se. Depois de ouvir isso, você não vai mais duvidar. Por isso que a gente se acha estranho. Às vezes, não sei se vocês já tiveram essa sensação. Eu sempre me achei fora da caixinha, estranho, mas eu não sabia por quê. Hoje eu sei, né? Eu ia nas denominações, achava que era a casa de Deus, não me sentia bem lá. Eu falava, então, das duas, uma. Ou eu tenho alguma coisa ruim em mim, ou eu não sei o que é. Aí quando eu fui ler as escrituras, me aprofundando, Deus foi colocando pessoas para me guiar, né? Aí eu fui estudando, ele foi me revelando, aí eu fui descobrindo, né, o meu chamado, o meu propósito, e que é orientar na palavra. Cada um tem uns dons diferentes que o Criador dá, e aí tem a comunhão, né? E um auxilia o outro. Então ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais que ninguém. Uns estão mais avançados espiritualmente falando, outros menos, mas não pode se achar melhor que ninguém. Então uns vai ter dons de cuidar de pessoas carentes, de rua, outros de cuidar de pessoas doentes, outro vai ter o dom de orientar na palavra, ensinar, outro vai ter o dom de cura, outro vai ter o dom disso, e um auxilia o outro, entendeu? Às vezes eu faço coisa fora do meu dom, mas o meu dom específico é aqui, ó, abrir os olhos da igreja, mostrar o caminho, destruir os enganos das denominações, o engano do diabo, né? E revelar, acordar as igrejas, que é as pessoas, não é um templo. E revelar as verdades. Esse é o meu chamado, é o meu propósito de vida. Cada um tem o seu. Embora todos nós temos que andar na mesma obediência da palavra, mas o propósito é diferente. Mas tudo se comuna em uma só coisa, que é a salvação das almas. Entendeu? E aí o Criador vai nos capacitando, né? Eu nunca me imaginei ficar falando, pregando a palavra no YouTube, nem para ninguém. Nunca passou pela minha cabeça ter canal no Facebook, fazer live, nada disso. Isso aí foi uma coisa que o Criador moveu para mim glorificar o nome dele, ajudar os irmãos a acordar, as igrejas a revelar as verdades. E tem vários irmãos aí com vários dons diferenciados que tá aí a serviço do Pai, né? Cada um na sua respectiva área, cada um nos seus respectivos dons, né? E uns tem ainda os escolhidos que ainda não sabe que é escolhido, né? Não acordaram. Ele se sente diferente, ele se sente desprezado, ele se sente abandonado, mas ele não sabe que o Criador, esses sentimentos é sinal que o Criador vai chamar ele para alguma missão, entendeu? Então, às vezes o Criador usa situações, pessoas, para poder revelar para eles que ele tem uma unção, que ele ou ela é uma escolhida, é uma pessoa escolhida pelo Criador, para usar para o propósito do Criador, entendeu? Deus está fazendo na sua vida. Quando Deus escolhe alguém, ele não começa mostrando títulos, posições ou grandeza. Igual aí os religiosos que ostenta título, sabe? Eu sou pastor, eu sou bispo. O verdadeiro ungido do Criador, ele é humilde. Ele não fica falando eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ele deixa o Criador trabalhar nele através do Espírito, e o Criador vai revelando as coisas para ele, os conhecimentos, as revelações, mediante o Espírito. E humildade é um do fruto do Espírito. Quando você vê pessoa ostentando muito a si próprio, se exaltando e ostentando título, não pode ter certeza que é falso profeta. Não é ungido do Criador. É escolhido sim, mas do diabo, né? Porque o Criador não tem comunhão com engano, com fraudulência, com distorção da palavra, entendeu? E a gente tem esse discernimento de espírito de saber, entendeu? Essas coisas. O próprio Criador nos dá esses dons.
Essa mostrando Por meio do sinais, Messias, né? pequenos no Do, começo, mas intensos o bastante para transformar qualquer pessoa que esteja atenta. E o primeiro deles costuma ser tão sutil que muitos ignoram. Mas quem é não ungido é por Deus, sinal grandioso sente. sempre. Lá no fundo, como uma chama que não se apaga por nada. Esse primeiro sinal é aquela sensação persistente de De propósito. propósito. Mesmo quando Porque tudo ao você não redor... veio só para esse mundo para dormir, comer, trabalhar e se divertir. Não, você tem um propósito de vida que às vezes, no momento, você não sabe qual é. Mas depois, conforme você vai se despertando, o Criador vai te mostrando por meio do Espírito Santo dele e do Filho, do Messias, né? Aí o Espírito Santo vai te guiando e vai te mostrando. Que nem eu descobri, qual que é o meu propósito? É abrir os olhos da igreja. Antes eu fui preparado. Antes de eu fazer vídeo no YouTube ou de falar para pessoas pessoalmente da palavra do Criador, eu estudei, eu fui preparado, eu fui buscando as coisas do Criador, estudando a Bíblia a fundo, né? Pedindo conselhos de irmão, orientação, que o Criador moveu pessoas para me dar entendimento. E aí eu fui me capacitando, o Senhor foi me capacitando. Quando eu fui ver, menos que eu fui ver, ganhei Bíblia, né, de pessoas, né? E quando eu fui ver, eu já estava pregando a palavra, já estava com o canal no YouTube, né? E eu nunca imaginei isso daí. Mas era o propósito de vida que o Criador tinha para mim, entendeu? Para derrubar os enganos do diabo. É o meu dom, é o meu propósito. Cada um tem um diferente do outro, né? Tá? Aí um vai ajudando o outro a despertar e vai se formando uma comunidade de seguidores do Messias, de escolhido do Pai para uma missão aqui na Terra, um ministério, um propósito, que não tem a ver com religião, tá? Como muitos pensam aí. Vamos lá. Você. Pessoas ungidas carregam um senso interno de missão, que não Aí, ó, eu depende de ser interno. elogios, não Não. depende de seguidores, não Ó, depende de reconhecimento. aqui que nem no meu canal, ó, se eu for comparar, meu canal, eu acho que tá em último de visto dos YouTube. E eu não tô nem importando com isso, porque a palavra vai chegar e tem que chegar. Nem todos, vai ter uns que o criador vai usar que vai ter vários seguidores, mas não tem inveja deles. Se eles falam de acordo com a palavra, eu apoio eles e aprendo com eles. Agora, se eu vejo que sou falso profeta, eu destruo os enganos dele. Entendeu? Mas eu não estou preocupado com quantos seguidores eu tenho, porque não é sobre mim. É sobre a missão que o Criador me deu, me confiou na minha mão. Isso é maravilhoso. Já pensou o Criador do universo te confiar uma missão, cara, de uma pessoa que você olha para você e fala: puxa, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não estudei nada, eu não sei de nada, eu me sinto ninguém, né? Mas é esse que o Criador ele escolhe. Por quê? Porque aí a pessoa não vai se assoberbar, não vai se como que é que fala a palavra? Ela não vai glorificar a si mesma, ela vai glorificar o Pai. Porque tudo, quem faz a transformação é o Pai. Vem tudo do Pai e do Filho, do Espírito Santo, não vem da gente. Então, é para a glória do Pai, entendeu? Então você vai fazer por humildade, não para sua própria glória, para ostentar título, para ganhar reconhecimento, aplausos, que nem muitas pessoas vão ajudar os carentes aí, fica filmando com a câmera, ó como eu sou bonzinho. Isso daí é hipocrisia, cara. O Criador que tem que ver, e ele já tá vendo. Você não tem que esperar aplausos dos outros. Se tiver aplauso, tudo bem, mas se não tiver, e você tem que falar sempre, ó, não fui eu que vi pela minha vontade, foi o Pai que me enviou, foi o Espírito Santo, né, que me conduziu aqui, né, para poder ajudar vocês. A glória é para ele. Eu agradeço o Pai. Você pode aceitar agradecimento, mas fala para agradecer primeiro o Pai. Entendeu? Porque é ele que moveu a gente para fazer, tudo vem dele. Ou querer ou efetuar, é ele que opera pelo Espírito em nós. A glória é dele. Muitos querem glória para si. Não, eu sou eu que faço. Eu. Que eu, rapaz. Vamos lá. E muito menos de circunstâncias favoráveis. É como se o coração delas tivesse um lembrete diário de que existe algo maior esperando. Opa. Às vezes esse lembrete chega como inquietação, outras vezes como convicção, e em alguns dias como um peso tão forte que você não consegue ignorar. E o mais curioso é que quanto mais o inimigo tenta te derrubar, mais forte esse propósito queima dentro de você. Ó, aqui é uma coisa que acontece comigo, direto. O inimigo tenta me parar direto, de várias coisas, com várias circunstâncias, ó. Aí já caiu o negócio aqui, quebrou. Deixa eu ver se tá funcionando, né? De várias circunstâncias, ó, que nem eu fui gravar, pra mim gravar esse vídeo aqui e as lives que eu tô
começando a fazer no Facebook, é uma luta, irmãos. É uma luta. E só um lembrete, tá? Eu toquei o nome do canal de novo para ficar mais fácil, tá? Eu coloquei canal revelando verdades e a Ruxa salva, tá? Porque tava canal revelando a verdade e a Ruxa Ramachia. Então tá revelando a verdade e a Ruxa salva. Não tá tão difícil assim. São poucas letras, dá pra você se inscrever lá, tá? Eu não posso mudar o nome do canal porque ele é baseado na verdade. Então eu não posso descaracterizar o nome do canal, tá? É o nome que o pai deu agora para poder honrar as verdades dele. Então eu não posso modificar muito não, tá? Então, aí o inimigo me ataca espiritualmente. Muitas pessoas dizem que isso é paranoia, que é coisa da cabeça. Não é. A gente tem o discernimento de espírito. Quando o Pai nos unge, ele nos dá habilidade, nos dá dom do espírito. Para você saber discernir quem é verdadeiro profeta, quem é falso, quem circunstância, para você discernir lugares carregado ou não carregado. A gente tem essas habilidades. Quem não vem de nós, vem do Espírito do Pai e do Filho, né? O Espírito Santo. Então, o que acontece, irmãos? O inimigo quer parar a nossa obra. Ele não quer que a gente revele a verdade, não quer que a gente desperte outros irmãos que estão dormindo ainda, ainda não acharam o seu potencial, o seu propósito, né? E nem quer que a gente converta almas para elas terem salvação, porque ele não pode atacar o Criador, então ele vai atacar a criatura, porque a criatura de Deus somos nós, o ser humano, é o que Deus ama. Então ele quer fazer todo mundo se perder. E aí esses que já despertaram e estão querendo salvar outros do engano, do pecado, para ter a salvação eterna e para mostrar o propósito dela no mundo, o inimigo não quer permitir. Então ele move situações, ó, hoje mesmo. Eu fui fazer minhas lives aqui, gravar os vídeos, várias vezes cai a energia aqui, irmão. E isso já não é de hoje, tá? Esses dias todos aí, desde o Natal tá acontecendo isso direto aqui. Rapaz, e fora outras situações aí que o inimigo moveu para mim parar. Mas eu não desisto não, eu vou prosseguir. Ele é um derrotado, né? Em nome do Messias, pelo sangue do poder da proposição e pela palavra do poder do Criador. Yud-Re, Vav-Re e Yahweh, nosso Pai Celestial. Então maior o espírito de Arua Hakodesh que habita em nós, o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Então esse inimigo aqui já é o derrotado, né? Eu vou prosseguir. Pode ele tentar pedir o tanto que ele quiser. Quanto mais ele me pede, mais eu uso de combustível para continuar no caminho. É como se as lutas fossem combustível. Pessoas ungidas não desistem fácil. Elas até caem, mas nunca ficam lá. Isso não é força pessoal. Vem do Criador. Marca divina. É Deus dizendo, eu te levantei e ninguém vai te parar. Mas junto com esse propósito, vem outra característica muito clara. Pessoas ungidas sentem uma sensibilidade espiritual diferente. Elas percebem coisas que os outros não percebem. Exatamente. Sentem quando algo está errado, mesmo que ninguém diga nada. É o que eu estava falando na minha live que o inimigo tentou derrubar. Portas espirituais abertas ou fechadas. Ouvem alertas silenciosos. Percebem pressões espirituais que outros acham exagero. Tá vendo? Mas elas sabem. Elas sentem. Isso não é paranoia. Isso é discernimento dado pelo Espírito. É uma marca profunda que aparece muito antes da unção se manifestar publicamente. Lembra de Davi? Ele sentia movimentação espiritual muito antes de ser reconhecido como rei. Ele percebia o ambiente, ele lia o clima espiritual. Ele sabia a hora de agir e a hora de esperar. Já aconteceu isso comigo. Teve um momento que eu estava tão precisado do Criador, que eu estava passando por lutas terríveis. Aí eu estava parado, desempregado, nada se movia. Aí eu tentei uma coisa achando que era aquilo e não era. Aí eu fiquei 6 meses parado, ó. E o Criador, com a mão sobrenatural dele, ele me sustentou. Porque eu tenho aqui minhas obrigações, moro de aluguel, tenho minhas coisas, né? E tenho que pagar minhas contas. Semelhante à maioria da população, né? Porque a minoria tem vida regalada, né? Tem riquezas, mas a maioria da população vive de coisa, né? Tem uns que tem suas casinhas, eu não, eu pago aluguel. Então eu fiquei 6 meses parado, né?
Só que eu estava parado não porque eu era preguiçoso ou vagabundo, não, porque era o tempo do Senhor. O Senhor estava me preparando, me capacitando para o novo círculo. E se eu falasse isso para as pessoas, só uma pessoa também ungida igual eu que vai entender. E é raro essas pessoas. Se eu falar para qualquer pessoa, ah, não, você é um preguiçoso, não quer saber. Não, eu estava ali na preparação. E eu estava sofrendo, buscando uma direção do Pai. Entendeu? E aí aquele tempo serviu para me aproximar, para mim deixar ele guiar qual o caminho que ele queria para mim. E aí depois ele revelou. Aí eu falei, puxa, ó, é isso que ele me revelou, é isso que ele quer de mim. E aí eu fui para o meu novo círculo, para o meu novo propósito, para ele me elevar espiritualmente, para ele me dar mais conhecimentos, de revelações, porque hoje, no final dos tempos, o Criador está revelando muitas coisas, né, para os seus filhos, para os seus servos, para ele levar conhecimento para outros, né? Então, você vê que é maravilhoso, entendeu? Vamos lá, para não ficar muito longo aqui. Quando deveria agir e, principalmente, quando deveria esperar. Aí, ó, tá Pessoas vendo? ungidas por Deus carregam esse mesmo tipo de percepção. E essa sensibilidade espiritual não se limita a ambientes, ela alcança pessoas. Quem é ungido reconhece quem está ferido, mesmo que a pessoa sorria por fora. Reconhece ataques espirituais camuflados, como críticas. Reconhece conselhos errados disfarçados de boas intenções. Reconhece amizades que afastam de Deus, mesmo quando parecem inofensivas. E essa percepção não é para medo, mas para proteção. Deus equipa seus ungidos com visão, muito antes de equipá-los. Quando o Criador afasta pessoas da gente, não é um castigo, é uma proteção. Ele vê lá na frente o que aquela relação com aqueles amigos, que ele está pedindo para você se afastar, ou com uma pessoa, um parceiro de relação íntima, que não é aquela pessoa que ele quer na sua vida, porque aquela vai te afastar dele, dos caminhos que ele preparou para você, entendeu? Então, tem todo esse mover aí, que às vezes a gente não entende na hora, mas depois você vai entender o porquê que o Criador fez aquilo, entendeu? E às vezes a solitude te aproxima mais do Criador, dá mais intimidade para ele te revelar as coisas, para ele te mostrar o caminho que você quer seguir, entendeu? E nem todo mundo tem esse tempo, porque o sistema desse mundo enche a pessoa de afazeres, de coisas até que são lícitas, como trabalho, como diversão, como cuidado com os filhos, e acaba que você não tem tempo para se aprofundar nos estudos da escritura, na oração, na meditação, na reflexão, entendeu? E é isso que o inimigo quer, encher a pessoa de coisa, mesmo que seja ilícita, para você não ficar tão próximo do Criador, com tanta intimidade, para você não saber o seu potencial, o seu propósito, para você não ter ou salvação da sua alma, ou alguma coisa, entendeu? Que ele quer que pedir em você. Então ele te enche de afazeres, de distrações mundanas, para você ficar morto espiritualmente, entendeu? Agora aquele que desperta, ele ora pedindo mover do Espírito, para o Espírito dar tempo para gente. Por isso que ele moveu outros trabalhos para mim, um trabalho que eu tenha mais tempo, de ter tempo para o Criador, ter tempo para orar, para buscar a palavra, para estudar, e ter tempo para ajudar pessoas, servir pessoas em alguma área, entendeu? É isso. Vamos lá. Mas aí vem um detalhe que poucas pessoas falam. Essa sensibilidade espiritual costuma trazer solidão. Não solidão por falta de companhia, mas por falta de pessoas que entendem o que você sente. Isso, são poucos que entendem. Pessoas ungidas passam por temporadas onde caminham praticamente sozinhas. Não porque querem, mas porque Deus está afastando influências que poderiam impedir o que Ele está construindo. Deus porque às protege vezes, seus escolhidos. você pensa que é castigo, é proteção, porque tem pessoas que o Criador, seja ela seu amigo, que não é mais para você, seu relacionamento pessoal, até pessoas da família que estão em outra caminhada, que não são, como que eu falo, que não são pessoas más na sua essência, são pessoas boas, mas que elas não estão no mesmo caminho, não estão no caminho do Criador, estão o caminho de religião, estão em outro caminho, o caminho do mundo, que não é o caminho que o Criador preparou para nós, entendeu? E aquelas pessoas podem nos influenciar e nos afastar do caminho, do propósito que o Criador preparou para nós. Então ele permite a gente ficar sozinho um tempo, só em comunhão com ele, para ele nos capacitar, nos abrir os olhos e nos mostrar por que eu fiz isso, por que eu afastei essas pessoas, por que eu fechei uma porta que parecia
uma porta de um emprego bom para você, porque não era aquele emprego que eu queria para você, era um outro, porque o outro Deus vai te usar naquele emprego para algum propósito dele, entendeu? Então tem tudo isso que no começo a gente não entende, mas depois, se você confiar no Criador, mesmo sem entender, ele vai te mostrar lá na frente. Aí ele vai abrindo os olhos, abrindo portas, fazendo conexão que vai te auxiliar a andar no caminho do Criador e você vai ajudar ela a andar no mesmo caminho, seja conexão com o cônjuge, ou com um amigo, ou com uma amiga, ou com uma situação, ou com alguma família que está no mesmo caminho. Porque tem aqueles da família que estão no mesmas caminhadas, mas outros não estão, ou ninguém está. Aí o Criador se afasta um pouco você, para você não desviar do caminho, entendeu? Da vida deles tudo que não combina com o propósito. É por isso que você já perdeu pessoas sem entender. É por isso que É isso algumas que eu tava portas falando que na você live queria ver no abertas Facebook, o simplesmente se inimigo fecharam. tentou derrubar É de por novo. isso que relacionamentos que você achou que durariam terminaram sem explicação. Não foi rejeição, foi proteção. É uma marca de quem é ungido. Deus bloqueia o que atrasa e aproxima o que fortalece. Isso. Mesmo quando no momento Aí ele você vai não entende. vai te afastar de algumas pessoas e vai pôr outras pessoas que ele vai conectar para o caminho que ele quer que você ande. Aconteceu isso comigo. Eu conheci, não muitas, e não é quantidade de pessoas. Não adianta você estar no meio de muita gente e achar que você é feliz porque tá. Não, é pessoas falsas, enganosas, que tá só com você nos momentos bons. Não, ele vai ter conexões que vai te ajudar em qualquer momento da sua vida. Entendeu? E você vai ajudar elas. Não necessariamente que você vai viver grudado com elas, mas que ela, em qualquer momento que você precisar, ela vai te auxiliar e você a ela, entendeu? São conexões divinas, entendeu? Não é conexão com pessoas que não estão no mesmo caminho, no mesmo propósito. E sabe o que acontece quando essa solidão chega? Você aprende a depender mais de Deus. Aprende a Ó, ouvir a voz dele sem interferência. Aprende a exatamente. se fortalecer sem plateia. Isso. Aprende a caminhar pela fé e não pela emoção. E isso Exatamente. não é Isso é castigo, maravilhoso. é treinamento. Deus não unge Tá te pessoas preparando. frágeis. Ele unge pessoas fortalecidas no secreto. Outro sinal Ó, marcante que aparece... e a fortaleza do Criador é assim, ó. Que antigamente a gente buscava validação humana, hoje a gente não busca mais, a gente não se molda pela opinião dos outros, sim pelo que o Criador pensa de nós. A gente não vive para agradar as pessoas, a gente vive para auxiliar, para ajudar. A gente não vive para falar o que a pessoa quer ouvir, e sim o que ela precisa ouvir. E não só ela, a gente mesmo, para moldar o nosso caráter, melhorar como pessoa, como ser humano, ser mais parecido com o Messias, com o Filho do Criador, né? Com o caráter dele, ser moldado, ser transformado, ter a mente renovada, a mente moldada para ser igual ao pensamento do Criador, da sua palavra. A gente ser guiado, por isso que fala, sua palavra é lâmpada para os meus pés, está lá em Salmos, entendeu? E para me guiar. Então, às vezes o próprio Criador deixa a gente passar por momentos de tribulação, momentos de dificuldade, para te fortalecer, entendeu? Para você, quando for passar por outras coisas piores na vida, você tá firme, com força, como guerreiro ou guerreira do Criador, e pelo poder dele, do Espírito dele, você vai suportar e vai vencer tudo. Quantas coisas a gente já não passou pelo mundo e a gente está aqui? Entendeu? Por quê? Porque a gente tem propósito, porque o Criador, quando você tiver propósito, a não ser que sua missão aqui acabou, o Criador te chama. E ele te ressuscite depois para a glória, para o corpo glorificado, igual o Messias. E outra, para a gente suportar, quando vier a grande tribulação aí, né, que tá para vir no mundo, por que os escolhidos sofrem? Rejeição, sofre humilhação, sofre injustiça, calúnia, tudo para te preparar para quando vier o tempo da grande tribulação, se a gente estiver aqui nesse tempo, a gente suportar e não negar o nome do Criador e nem do Salvador. Porque se você não estiver preparado, você vai negar. E aí você vai perder a sua salvação, entendeu? Então, a gente tem que passar por lutas e tribulações agora, que vai nos preparar para suportar todas as coisas com o poder do Espírito do Criador. Entendeu? Tem isso. E é que a gente não entende disso agora. Mas lá na frente a gente vai ficar tudo claro. Por que o Criador permitiu cada coisa na nossa vida. Cada luta, cada perda, cada afastamento, aí você vai começando a compreender, entendeu? Base é a resistência emocional e espiritual que Deus constrói dentro de você.
Pessoas ungidas passam por guerras que poderiam Olha lá. destruir qualquer Qualquer outra um. pessoa. Menos... Mas você continua. Ó, e outra, e tudo que a pessoa fala pra te ofender, pra te humilhar, antes de você ser convertido, de um espírito estar em você, você se ofendia, você ficava em depressão. Agora não. A pessoa fala um monte de coisa de mim, fala, me xinga de todo nome, me humilha, me põe lá embaixo. E, cara, pra mim, é como se não fizesse nem cócega, cara. Eu ainda brinco, às vezes, quer um alto-falante pra você falar tudo que você pensa de mim? Não vai fazer efeito em mim, porque eu não absorvo aquelas palavras, entendeu? Você tem tipo de blindagem, porque quando você conhece a palavra te dá o poder de blindar a sua mente contra palavras malditas, entendeu? Contra inveja, contra qualquer energia ruim, entendeu? Por isso que é bom estudar a palavra, ler a palavra, entendeu? Se as pessoas soubessem o poder que a palavra do Criador tem, não ficava nunca longe de estudar a palavra. Mas estudar não para manipular ela, não para enganar ninguém, para obedecer. Não adianta você ler a Bíblia e não pôr em prática o que lá orienta você. E não é você escolher o que você vai obedecer, é escolher tudo que o Criador te disser lá. Entendeu? Aí você vai ter a proteção, vai ter os anjos para te proteger, o Criador vai te fazer invisível, vai te dar livramento de várias coisas, de vários ataques. Né? Não é que você não vai passar por lutas, por tribulação, vai passar, mas você vai ter sempre a proteção. O Pai vai estar sempre te auxiliando, sempre te protegendo. E as pessoas que se levantar contra você, vai arcar coisa para ela. Então, entendeu? Vamos lá. E sinceramente, não é porque você é forte. É porque Deus te segurou. Ele te sustentou em momentos que ninguém viu. Ele te carregou em dias onde você pensou em desistir. Essa força que aparece justamente quando você mais precisa, não vem de você. Claro vem dele. Isso é marca de unção. É por isso que muitas vezes você se surpreende consigo mesmo. Você olha para uma situação que poderia te quebrar, mas vê que saiu dela ainda mais firme. Pessoas ungidas são moldadas no fogo, são purificadas na pressão, são fortalecidas na luta. Exatamente. Deus faz isso porque quem é ungido precisa suportar o peso do chamado que vem depois. Ele te prepara hoje para o que vai confiar nas suas mãos amanhã. Exatamente. E enquanto ele prepara, ele te separa. Pessoas ungidas passam por temporadas onde Deus as esconde. Parece que você está fora do radar. Parece que ninguém te vê. Parece que tudo anda devagar. Parece que portas não se abrem. Muitos religiosos enganam as pessoas falando assim, que você tem que fazer coisa grandiosa, que nem eles pregam para multidões, pegam para levar o engano. Não é sobre o tamanho e a quantidade, irmãos. Você fazendo o mínimo possível. O que o Messias falou? Fosse fiéis no pouco, no muito te colocarei. Então, muito é o reino dos céus, não tem nada a ver com isso aqui da terra, né? Não tem nada a ver com riqueza, de dinheiro, nada disso. Tá falando de coisas elevadas, espirituais, não tá falando de coisas só terrenas. Aí a pessoa confunde, porque o coração dela tá no material, não tá na vontade do Pai, né? Tá se satisfazer seus desejos carnais. Então, quando você tá alinhado com a vontade do Pai, você entende o mover espiritual, entendeu? Então, nas pequenas coisas do dia a dia, você fazendo um pequeno gesto pelo próximo, né? E obedecendo a palavra, para o Criador isso é grandioso. Para o mundo é pequeno. Só isso, significante. Ai, eu pensei que podia fazer mais. Aí fica te diminuindo, entendeu? Mas se você tiver o conhecimento da palavra, você sabe que é boca do Satanás tentando te diminuir. E você não vai dar ligança para aquilo. Você vai continuar na jornada, faz o que Deus te capacitou e te deu de missão. Acabou. Não fica competindo, o outro faz mais coisa. Não. Faz aquilo para qual você foi chamado e ponto, acabou. Você não tem que competir com o outro que tem missão maior, que faz mais coisa, que faz coisa extraordinária. Se Deus te chamou para o pequeno, fique no pequeno. Se Ele quiser te levar para o grande, deixa Ele te levar, Ele, não você. Entendeu? Você tem que saber o tempo do Criador de todas as coisas, do mover dele. Entendeu? Isso é discernimento. Até que Deus se esqueceu. Não é os outros que determinam. Mas não é esquecimento, é preservação. Deus esconde o que é precioso, Ele guarda o que é raro, Ele protege o que é especial. Assim como escondeu Davi no campo. Especial, fique claro que não é ser melhor que ninguém, tá? Nem pior. Você não é inferior nem superior, você é diferente, né? Não, vamos dar sequência aqui. Deus esconde você para te lapidar, sem distrações. E é justamente no esconderijo que a maior marca aparece.
A presença de Deus começa a te acompanhar de forma diferente. Você sente paz em momentos que deveriam te desesperar. Sente direção Exatamente. quando todo mundo está perdido. Ah, ó, quando Sente eu cons... tava quieto aqui, aí eu ouvia um monte de pregador me falar: você não tem que esperar nada, você tem que agir, você vai deixar tudo na mão do Criador. Eu falei: ó, não é questão disso, eu sei o que eu tô fazendo, né? Porque eu tô tendo a direção do Espírito. Não, mas você não pode esperar a circunstância favorável. Eu falei: eu sei disso, mas eu tenho que esperar o tempo do Criador, não o meu e não o que você tá falando. E as pessoas se irritavam. Eu falei: ó, faz assim. Eu era grato, eu falava isso, essas coisas, mas com mansidão pra pessoa. Ó, desde que eu sei o que eu tô fazendo, segue seu caminho aí, o Criador tá comigo, não esquenta, né? Ah, entendeu? Porque se você for ir nas ideias dos outros, o Criador usa pessoas, usa, mas às vezes o diabo também usa. E as pessoas nem sabem que estão sendo usadas pelo diabo. Até pessoas que às vezes são de Deus, ela não é possuída pelo inimigo, mas o inimigo pode soprar no ouvido dela, igual soprou no ouvido de Pedro. Quando o Salvador ia para a cruz, e ele tinha que ir para a cruz, senão ele não ia salvar a gente. Aí Pedro falou: não, mestre, não vou deixar você. Pedro, afaste de mim, Satanás. Então ele não estava falando que Pedro era o Satanás. Ele estava falando sobre o espírito de Satanás que estava soprando no ouvido de Pedro, para impedir o mestre de fazer o que ele tinha que fazer. A mesma coisa, às vezes, tem um que é filho de Deus, mas ele está sem vigilância. Aí o inimigo vai lá, sopra no ouvido dele para ele desviar o outro irmão. Aí você já tem que ter o discernimento. Eu falei: ó, o Criador mandou esperar, então eu vou esperar. Aí eu esperei, obedeci, depois o Criador foi lá e me honrou. Entendeu? Então, ó, olhos espirituais abertos. Onde outros só veriam caos. A presença dele se torna tão constante que você percebe. Não está sozinho, nunca esteve. Isso é marca de ungido. Onde você vai, ele vai. Onde você pisa, a presença dele pisa junto. E essa presença não apenas te sustenta, ela transforma você. Ela muda sua maneira de ver, de sentir, de decidir. Ela te empurra para longe daquilo que te feriria e te aproxima daquilo que te constrói. Você começa a perceber que Deus não só está com você, Ele está operando em você. E isso, meu amigo e minha amiga, isso é só o começo das marcas que Ele coloca nos escolhidos. E o segundo grande sinal de alguém ungido por Deus é este. Tudo que você faz começa a carregar um peso espiritual diferente. Não importa se é uma palavra simples, uma atitude pequena, uma oração curta. De alguma forma, aquilo toca pessoas, transforma ambientes, mexe com atmosferas. É como se aquilo que sai de você tivesse uma força que não é sua. Pessoas ungidas não precisam gritar para serem ouvidas. Não precisam se promover para serem percebidas. A unção fala por elas. Não é sobre nós. Quando você é ungido, sua presença carrega paz em ambientes confusos, sabedoria em momentos críticos e firmeza quando tudo está bagunçado. Tem gente que não sabe explicar, mas sente algo diferente quando você chega. É Deus marcando o território através de você. E isso gera uma coisa curiosa. Pessoas começam a te procurar sem que você entenda totalmente o porquê. Elas vêm atrás de conselhos, vêm pedir oração, vêm se abrir, vêm buscar ajuda, mesmo quando você acha que não tem resposta nenhuma. Mas aí, no momento em que você abre a boca, palavras que você jamais pensou aparecem. Você fala com clareza, fala com segurança, fala com uma convicção que surpreende até você mesmo. Isso é a unção de Deus fluindo de forma natural. E aqui vai uma verdade importante. A unção não te torna melhor do que ninguém. Ela te torna útil para Deus. Isso. E quando Deus encontra alguém que Ele pode usar, Ele derrama algo que impacta tudo ao redor. Mas junto com essa influência espiritual surge outro sinal. Ataques intensificados. Pessoas ungidas atraem guerra espiritual com uma facilidade absurda. Quanto mais Deus levanta alguém, mais o inimigo tenta derrubar. Vendo? Aí as pessoas acham que é coisa da minha cabeça fraco, que eu não falo. mas porque você está perigoso. O inferno teme pessoas ungidas porque elas carregam luz onde há trevas, libertação onde há opressão e verdade onde há engano. Aí, ó. Tá É por isso que você já passou por ataques do nada, É o que eu falo. Problemas repentinos, situações Mas vai ter que pessoas do que não zero, vai só crer em pra você. Igual o Messias. A própria família não creu nele. Alguns da família dele. E se afastou dele.
e outras pessoas atacaram ele. A gente vai passar pelo mesmo. Porque alguns aceitam a verdade, outros não, querem permanecer na ilusão, no engano. Por isso que muitas se afastam de nós, muitas pessoas. E você não tem que ficar triste, não. Agradeça a Deus, o Criador, por isso, e siga o seu propósito, e Ele vai colocar outras pessoas que vai te compreender e vai te auxiliar, e você auxiliar elas. É isso que é bola pra frente. Tem que ficar chorando, me engano, não. Antes eu não entendia, hoje eu entendo isso. Às vezes vem por meio de pessoas próximas, outras por pensamentos, outras por portas que deveriam abrir, mas travam sem explicação. Mas existe um detalhe que diferencia os ungidos. Nenhum ataque funciona como o inimigo esperava. Enquanto outras pessoas desabariam, você fortalece. Enquanto outros assustariam, você usa você se aproxima de como Deus. combustível. Enquanto outros desanimam, para te você fortalecer. ora. Enquanto outros caem, você aprende. Isso deixa o inimigo furioso e deixa Deus orgulhoso, porque quem é ungido não vive pela força, vive pela graça. E a graça levanta, sustenta, renova, direciona. Ataques só revelam o que Deus colocou dentro de você. Quando você sofre ataques, seja por alguém movido pelo espírito do inimigo, ou seja uma pessoa ou uma situação que ele coloca no seu caminho para te atrapalhar, ou seja o espírito diretamente, os espíritos demoníacos te atacando. Entenda uma coisa, o inimigo não rouba, não arromba e não ataca a casa vazia. Se ele está te atacando é porque você está no caminho certo, você está no caminho do Criador, você está incomodando as trevas, você está tocando, destruindo mentiras, você está revelando verdade, você está no caminho correto. Se você não tivesse, estaria tudo bem, nada ia acontecer de contrário com você. Quando acontece ataques, pode ter certeza que você está agradando o Pai. E o inimigo fica furioso e vai mover situação para te atacar. Mas aí você vai buscar força em quem? No Pai, na palavra, no Espírito, do Pai e do Filho. Para poder você estar firme, para o inimigo não te derrotar, não te pisar e deixar você estirado e você não ter força para se levantar. Entendeu? Você vai buscar força no Espírito do Pai. Bem revelam outra marca evidente. Inveja e resistência de pessoas que você nunca fez mal nenhum. Pessoas ungidas despertam reações fortes. Algumas pessoas se aproximam porque percebem a luz. Outras se incomodam porque essa luz revela coisas que elas preferem esconder. Às vezes você não entende porque alguém te trata com frieza ou implicância, mas é espiritual. Do nada. Alguns enxergam em você algo Hoje eu que eles entendo não isso, têm. antes eu não entendia. E isso incomoda. Isso aconteceu com José, com Davi, com Neemias, com Paulo. E acontece com você. Deus coloca uma marca tão clara sobre seus ungidos que até aqueles que não creem percebem que há algo diferente. Mas isso não significa rejeição, significa direção. Porque Deus usa a resistência humana para te levar exatamente para onde Ele quer. Foi assim com José, foi assim com Moisés. Ele transforma o mal em bem na nossa vida. Mas existe um terceiro sinal ainda mais forte. A unção começa a abrir portas que você jamais conseguiria abrir sozinho. São oportunidades inesperadas, encontros improváveis, conexões que você nunca planejou, caminhos que você nunca imaginou. E tudo acontece de forma tão natural que você percebe. Não foi sorte, foi intervenção divina. Pessoas ungidas atraem oportunidades porque Deus abre caminhos onde não existe estrada. Ele cria possibilidades onde não há nenhuma. Ele derruba muralhas, desloca pessoas, muda cenários, tudo para cumprir o propósito dele através de você. E o mais bonito é que quando a porta abre, você sabe que a glória não é sua. Você reconhece que não tinha capacidade, não tinha contatos, não tinha influência, mas tinha Deus. E para quem é ungido, Deus é sempre suficiente. E isso nos leva a outro sinal poderoso. Pessoas ungidas carregam uma proteção divina incomum. Você já reparou que algumas situações poderiam ter acabado muito pior, mas não acabaram? Já aconteceu isso várias vezes comigo. Evitados, palavras que poderiam destruir, mas não destruíram. Injustiças que tentaram te parar, mas não prosperaram. Isso não é coincidência. É blindagem espiritual. Deus protege seus ungidos porque eles carregam a missão dele. E ninguém toca no ungido dele sem consequência. Essa proteção também aparece em forma de discernimento.
Às vezes, você sente algo estranho em uma pessoa, um convite, um ambiente. Sente que não deve ir, não deve aceitar, não deve se envolver. Parece só pressentimento, mas é Isso o acontece Espírito comigo te guardando. direto. Quem é ungido recebe alertas antes do perigo chegar. Recebo Existe um convite e não sinal que vou. muitos ignoram, mas que Recebo revela ambientes claramente quem Deus está carregados levantando. ou leves. A Onde sede eu posso estar, crescente onde eu por posso não Deus. estar. Pessoas ungidas não se contentam com pouco. Quanto mais sentem a presença de Deus, mais querem. E quando Quanto fala mais que não se aprendem, contenta com pouco, não é financeiro, viu? É pouco. Quanto mais você aprende da palavra, mais você busca. Mais você tem fome da palavra. Mais você tem sede de intimidade com o Criador. Mais você tem fome de se aproximar dele. Entendeu? É desse sentido que ele está falando. Não é de ter coisas materiais, não. mais buscam. Quanto mais recebem, mais se entregam. Essa fome espiritual não vem da carne, vem da unção. É por isso que você sente vontade de orar em momentos aleatórios. É por isso que você sente um peso no coração quando se afasta um pouco de Deus. É por Exato. isso que você não consegue mais viver como vivia antes. É por isso que sua mente e sua consciência mudaram. A unção muda seu apetite espiritual. Aquilo que antes te atraía, hoje não faz mais Não faz sentido. mais sentido. Aquilo que antes te É. prendia, hoje Você perdeu não força. anda igual você andava Aquilo que antes. antes te Você é distraía, nova hoje criatura. te Você não é irrita. mais o mesmo Deus está pessoa. afinando seu espírito para Você que foi você consiga convertido. carregar o que Ele está te dando. E quanto mais você busca, mais Ele derrama. Quanto mais Ele derrama, mais você é transformado. E quanto mais transformado você é, mais claro fica que você carrega algo que muitos não carregam. E isso é marca de ungido. E o quarto grande sinal de alguém verdadeiramente ungido por Deus é este: onde você chega, algo muda, mesmo que você não perceba na hora. Pessoas ungidas carregam um impacto silencioso, mas irresistível. Você já notou que algumas situações só se resolvem depois que você aparece? Que certas conversas só se acalmam quando você fala? Que alguns conflitos só têm paz depois que você entra no ambiente? Que pessoas que estavam agitadas ficam tranquilas perto de você? Isso não é acaso. Isso é a presença de Deus usando você para transformar territórios que sozinhos continuariam em caos. E o Bom, mais vou parar aqui impressionante, muitas vezes você nem percebe. Vou parar aqui, senão fica grande. Já tá grande o vídeo, tá? Muito obrigado. Compartilhe, deixa o like, badalha o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito e badalha o sininho de todas e bem-vindo a novos inscritos, tá bom? Amo todos vocês no Messias. Muito obrigado por acompanhar o canal, por acompanhar as lives do Facebook. Que o Criador abençoe sempre vocês, derrame muitas bênçãos espirituais, sabedoria, discernimento e paz interior, tá bom? Até o próximo. Fui!